Boa tarde, sétimo ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula online de matemática, onde hoje nós iremos estudar retas paralelas cortadas por uma transversal, tá certo? Esse conteúdo ele se encontra no livro de vocês, volume 3, entre as páginas 21 e 24. Então, vamos lá, meus amores, dar início à nossa aula de hoje? Então, vejam só. Primeiramente, vamos rever alguns conceitos básicos que serão necessários para vocês compreenderem, tá certo? O assunto que será trabalhado hoje, tá bom? Então, vamos rever aí o que são ângulos opostos pelo vértice, também conhecido como OPV, tá certo? Então, dois ângulos eles são opostos pelo vértice quando os lados de um são semirretas opostas aos lados do outro, tá certo? Então, veja a figura. Então, imagine que eu tenho aí, tá certo? Duas retas se cruzando, onde vão ser formados aqui 4 ângulos, tá certo? Onde os ângulos opostos, eles serão congruentes. Então, eu tenho aqui o ângulo A, tá certo? Ele é oposto ao ângulo C, e esses ângulos, eles são congruentes, porque eles são ângulos opostos pelo vértice, tá certo? Assim como os ângulos B e D são ângulos opostos pelo vértice, então são ângulos congruentes, ou seja, terão a mesma medida. Logo, por exemplo, se eu disser que o ângulo A é igual a 130 graus, o ângulo C também será igual a 130 graus, tá certo? Então, aqui, ó, o ângulo A e C são ângulos opostos pelo vértice, assim como o ângulo B e D são ângulos opostos pelo vértice, tá certo? Então, nós vemos aqui que um lado, tá certo, é oposto ao outro em relação às semirretas, tá certo? Então, aqui vai ter um ponto de encontro entre essas duas retas, que justamente será o vértice, tá certo, dos ângulos, ok? Vamos recordar aí também o que são ângulos suplementares. Então, o que seriam ângulos suplementares? É quando a soma de dois ângulos é igual a 180 graus, tá certo? Como eu coloquei aqui, dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Então, por exemplo, se eu tenho um ângulo de 120 graus, então o suplemento dele é um ângulo de 60 graus, porque quando eu somo 120 mais 60 é igual a 180 graus, tá certo? Então, vamos ver agora duas retas paralelas e uma transversal. Então, imagine que eu tenho aqui essas duas retas que são paralelas, que são as retas R e S. Elas são paralelas porque elas não se cruzam, elas não têm ponto em comum, tá certo? E elas têm aqui a mesma posição, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, tenho aqui uma outra reta que cortou essas retas paralelas, tá certo? Então, aqui eu tenho a reta T, que é conhecida como reta transversal, tá certo? Então, aqui eu tenho R e S, que são retas paralelas, e a reta T, que é a reta transversal, é a reta que vai cortar essas retas paralelas, tá certo? Então, aqui nós podemos determinar algumas regiões. Temos aqui as regiões internas e as regiões externas, tá certo? Então, aqui vamos trabalhar agora quando duas retas paralelas são cortadas por uma reta transversal, vão ser formados alguns ângulos, tá certo? Então, podemos observar aqui que irão ser formados 8 ângulos. Então, disse assim, quantos ângulos temos aqui? Então, temos 8 ângulos, tá certo? Então, podemos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ângulos. Então, no momento que duas retas paralelas são cortadas por uma reta transversal, serão formados 8 ângulos, onde 2 a 2, tá certo? Eles recebem nomes especiais e vamos conhecer cada um deles, tá certo? Então, temos aqui, esses ângulos recebem 2 a 2, nomes especiais. Então, observem aqui que eu tenho dois ângulos que estão destacados de vermelho, tá certo? Percebam que esses dois ângulos, eles estão aonde? Eles estão, um na região interna e o outro na região externa. E estão do mesmo lado em relação à reta transversal, que é a reta T, tá certo? Então, quando isso ocorre, nós dizemos que esses dois ângulos, eles são ângulos correspondentes. E o que são ângulos correspondentes? Serão ângulos congruentes. Logo, se eu disser, por exemplo, que esse ângulo aqui é igual a 100 graus, esse outro aqui também será igual a 100 graus. Então, quando é que eu tenho dois ângulos correspondentes? Quando um está na região interna, outro está na região externa e estão do mesmo lado em relação à reta transversal, tá certo? E esses ângulos serão congruentes, tá certo? Temos aqui novamente dois ângulos que serão correspondentes, porque um está na região interna,
outro está na região externa e estão do mesmo lado da reta transversal, que é a reta T. Então, aqui, ó, se estiverem ocupando a mesma posição na reta transversal, eles são chamados de correspondentes, tá certo? Então, lembre-se que ângulos correspondentes são ângulos congruentes, ou seja, terão a mesma medida, certo? Vamos ver agora os ângulos alternos, onde eles se dividem em alternos internos e também temos os alternos, tá certo? Externos. Então, quando é que eu tenho ângulos alternos? Quando eles estão em posições, tá certo? Diferentes, tá certo? Então, aqui percebam que um está de um lado, o outro está do outro lado em relação à reta transversal, que é a reta T, tá certo? Então, aqui eu tenho ângulos alternos, porque um está de um lado, o outro está do outro lado, tá certo? Em relação à reta transversal, que é a reta T. E eles são internos porque estão na região interna, estão aqui entre as retas paralelas, tá certo? Então, aqui temos novamente ângulos alternos, vejam que eles estão em posições diferentes, um está de um lado em relação à reta transversal, o outro está do outro. Mas, nesses dois casos aqui, eles estão internos porque estão entre as retas paralelas, tá certo? E ângulos alternos, internos, eles também são congruentes, ou seja, eles também terão a mesma medida. Logo, se eu disser que esse ângulo aqui é igual a 70 graus, esse outro também será igual a 70 graus, certo? Temos aqui agora os ângulos alternos externos. Vejam que agora esses ângulos estão nas regiões externas, tá certo? Então, nesse caso aqui, nós dizemos que eles são alternos externos. São alternos porque estão em posições diferentes em relação à reta transversal, que é a reta T. Um está de um lado, outro está do outro lado, tá certo? E são externos porque estão nas regiões externas, tá certo? E eles também serão congruentes. Então, se eu disser, por exemplo, que esse ângulo aqui é igual a 140 graus, esse outro aqui também será igual a 140 graus, tá certo? Temos aqui novamente, ó, ângulos alternos, externos, são alternos porque estão em posições diferentes, tá certo? E são externos porque estão nas regiões externas. Então, duas retas paralelas cortadas por uma transversal determinam ângulos alternos internos ou externos, que serão o quê? Congruentes. Lembrem-se que a palavra congruentes quer dizer o quê? Iguais, ou seja, terão a mesma medida, certo? E teremos agora os ângulos colaterais, onde também teremos ângulos colaterais internos e ângulos colaterais externos. Então, quando é que eu tenho ângulos colaterais? Quando os ângulos estão na mesma posição em relação à reta transversal, que é a reta T, tá certo? Sendo que esses ângulos ou estarão na região interna ou estarão nas regiões externas. Cuidado para vocês não confundirem, tá certo, com os ângulos correspondentes, porque os ângulos correspondentes também estão do mesmo lado em relação à reta transversal, porém, um está na região interna e o outro está na região externa. Já com os colaterais, não. Ou os dois estão na região interna, ou os dois estão nas regiões externas, tá certo? Então, aqui, ó, eu tenho aqui ângulos colaterais internos, porque estão do mesmo lado em relação à reta transversal, que é a reta T, e são internos porque estão aqui entre as retas paralelas, que são as retas RS, certo? Temos novamente aqui ângulos colaterais internos, porque estão do mesmo lado em relação à reta transversal, que é a reta T, e são internos, tá certo? Porque estão entre as retas paralelas, certo? E aqui nós temos agora colaterais externos. Então, quer dizer, se são colaterais, estão do mesmo lado em relação à reta transversal, que é a reta T, tá certo? E são externos porque estão nas regiões externas, certo? Então, o que é que podemos falar em relação à medida desses ângulos? Os ângulos colaterais, eles são ângulos suplementares, ou seja, a soma desses dois ângulos será igual a 180 graus, tá certo? Temos novamente aqui ângulos colaterais externos, porque estão do mesmo lado em relação à reta transversal, que é a reta T, e são externos porque estão nas regiões externas, tá certo? Então, aqui, duas retas paralelas cortadas por uma transversal determinam ângulos colaterais internos ou externos, e eles serão suplementares. Ou seja, se eu disser que esse ângulo aqui é igual a 120 graus, e eu pergunto qual é a medida desse outro ângulo aqui,
Então, sabendo que eles são colaterais externos, então eu teria que ver quanto falta para 180 graus, porque esses dois ângulos aqui, eles são ângulos suplementares, ou seja, a soma desses dois ângulos teria que ser igual a 180 graus. Então, se esse aqui é igual a 120 graus, logo o outro teria que ser igual a 60 graus, tá certo? Mais adiante, iremos ver alguns exemplos, ok? Então, aqui eu fiz um resumo de tudo que foi falado em relação a esse conteúdo. Então, retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, eu tenho aqui as retas R e S, que são paralelas. Então, aqui eu posso representar dessa forma aqui. R é paralela a S. E tenho aqui a reta T, que é a reta transversal, que cortou essas duas retas paralelas, formando assim 8 ângulos, tá certo? Onde sabemos também que existem aí os ângulos que são opostos pelo vértice. E ângulos opostos pelo vértice são ângulos congruentes. Logo, eu tenho que a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo C, tá certo? Então, a medida do ângulo C será igual à medida do ângulo E, porque são ângulos alternos internos. E a medida do ângulo E é igual à medida do ângulo G, porque são ângulos opostos pelo vértice, tá certo? Então, aqui eu tenho que a medida do ângulo B é igual à medida do ângulo D, porque são opostos pelo vértice. A medida do ângulo D é igual à medida do ângulo F, porque são alternos internos. E a medida do ângulo F será igual à medida do ângulo H, porque são ângulos opostos pelo vértice, tá certo? Então, como eu coloquei aqui, ok? E eu coloquei aqui as características de alguns ângulos que foi mencionado durante a aula, no início, não é isso? Então, quem são os ângulos correspondentes? Temos aí os ângulos A e E, porque estão do mesmo lado em relação à reta transversal, que é a reta T. Um está na região interna, outro está na região externa, tá certo? Temos também aí os ângulos C e G. C e G também são ângulos correspondentes, porque estão do mesmo lado em relação à reta transversal, que é a reta T. Um está na região interna, outro está na região externa. Temos também aí os ângulos B e F. B e F estão do mesmo lado em relação à reta transversal, que é a reta T. Um está na região interna, outro está na região externa. E temos aí os ângulos D e H, tá certo? Que também serão ângulos correspondentes, porque estão do mesmo lado em relação à reta transversal. Um está na região interna, outro na região externa. Lembrando que ângulos correspondentes são ângulos congruentes, ou seja, terão a mesma medida, tá certo? Temos também aí os ângulos colaterais, que são aqueles ângulos que serão o quê? Suplementares, ou seja, é quando a soma de dois ângulos é igual a 180 graus, tá certo? Então, quando é que nós temos ângulos colaterais? Quando eles estão do mesmo lado em relação à reta transversal. Sendo que os ângulos colaterais, eles podem ser internos, quando eles estão entre as retas paralelas, ou externos, quando eles estão fora dessas retas paralelas. Então, nós temos aí os ângulos colaterais internos, que serão os ângulos C e F, tá certo? D e E. Então, esses ângulos aqui, C mais F, será igual a 180 graus, assim como D mais E, também a soma deles será igual a 180 graus, tá certo? Com relação aos colaterais externos, nós temos quem? Nós temos o A e o H, tá certo? Vejam que está do mesmo lado em relação à reta transversal e estão nas regiões externas. Então, a soma com A e H será igual a 180 graus. Nós temos também os ângulos B e G. Então, também são ângulos colaterais externos e a soma deles também será igual a 180 graus, tá certo? E temos também os ângulos alternos, que estarão em posições diferentes em relação à reta transversal, que é a reta T. E esses ângulos, eles são o quê? Congruentes, ou seja, terão a mesma medida. Então, nós iremos ter os ângulos alternos internos e os ângulos alternos externos. Então, quando é que nós temos ângulos alternos internos? Quando eles estão entre as retas paralelas, tá certo? E estão em posições diferentes em relação à reta transversal, que é a reta T. Então, quem são os ângulos alternos internos nessa figura? Temos aí os ângulos C e E, eles terão a mesma medida, assim como D e F também são ângulos alternos internos e eles terão a mesma medida, tá certo? Os ângulos alternos externos, nós temos os ângulos A e G, vejam que estão em posições diferentes,
em relação à reta transversal, que é a reta T, e eles terão a mesma medida. Assim como os ângulos B e H também são ângulos alternos, externos, e eles terão a mesma medida, certo? Então, agora veremos alguns exemplos em relação ao que foi falado. Então, o primeiro exemplo que nós temos é o seguinte: qual a medida dos ângulos indicados? Eles estão em que posição em relação à reta transversal? O que podemos afirmar em relação às suas medidas? Vejam que em relação à reta transversal, que é a reta T, eles estão na mesma posição, tá certo? E os dois estão o quê? Estão nas regiões externas. Então, eu tenho aqui ângulos colaterais, tá certo? Externos, porque eles estão do mesmo lado em relação à reta transversal, que é a reta T, e os dois estão nas regiões externas. Então, aqui eu tenho que esses dois ângulos, eles são ângulos colaterais externos. E ângulos colaterais externos, a soma deles será igual a 180 graus. Então, eu vou montar aí uma equação do primeiro grau. Então, ficará x mais 20 graus é igual a 180 graus. Então, aqui vocês iriam isolar o x, na verdade, ficaria x igual a 180 graus. O 20 que estava positivo passaria para o segundo lado negativo. X igual a 180 graus, tá certo? Menos 20 graus, porque esse 20 passaria para depois da igualdade com a operação inversa, tá certo? Então, 180 graus menos 20 graus é igual a 160 graus. Logo, x seria igual a 160 graus. Lembrando que as retas M e N são retas paralelas, são retas que não se cruzam, certo? Temos aqui, agora, qual a medida dos ângulos indicados? Temos aqui as retas R e S, que são retas paralelas, e temos aqui a reta T, que é a reta transversal. Percebam que esses dois ângulos aqui estão do mesmo lado em relação à reta transversal, que é a reta T, e estão nas regiões internas, tá certo? Então, aqui, eles estão em que posição em relação à reta transversal? Está na mesma posição, tá certo? Então, aqui nós temos ângulos colaterais, novamente, sendo que agora são colaterais internos. Então, aqui, para encontrar o valor de x, eu vou somar essas duas medidas, 2x mais x, igual a 180 graus, porque se eles são colaterais, a soma entre eles será igual a 180 graus. Então, aqui, eu tenho a equação do primeiro grau. Vejo que já está toda organizada, todos os termos que contêm a incógnita x está no primeiro lado, e o termo que não contém a incógnita x está no segundo lado. Lembre-se que está oculto aqui, eu tenho o coeficiente 1, então seria 2 mais 1, 3, ficaria 3x igual a 180 graus. Isolaria o x, ficaria igual a 180 graus, dividido por 3, que é igual a 60 graus. Logo, x aqui seria igual a 60 graus. Se eu quiser saber a medida desse outro ângulo aqui, se esse é 60 graus, o outro é 2x. Se eu sei que x é igual a 60 graus, então eu iria substituir o x por 60 graus. Lembrando que entre 2 e x é uma multiplicação. Quando eu tenho 2x, nada mais é do que 2 vezes x. Então, tirando x e colocando 60 graus, ficaria 2 vezes 60. E 2 vezes 60 é igual a 120 graus. Logo, esse ângulo aqui seria igual a 120 graus e esse aqui seria igual a 60 graus. Onde, quando vocês somassem, 120 mais 60 graus seria igual a 180 graus, tá certo? Mais outro exemplo que diz o seguinte: qual a medida dos ângulos indicados? Então, eu quero saber aí qual é a medida, tá certo, de B, qual é a medida de A. Então, prestem atenção como foi que eu fiz aqui. Eu tenho que o ângulo 3B menos 11 graus, tá certo? Ele é correspondente com o ângulo 2B mais 6 graus. Por quê? Eles estão do mesmo lado em relação à reta transversal, que é a reta T, sendo que um está na região interna, outro está na região externa. Então, esses dois ângulos, eles serão o quê? Congruentes, tá certo? Eles terão a mesma medida. Então, para encontrar essa medida B aqui, bastava vocês igualarem, tá certo? Essas duas expressões, ficando 3B menos 11 graus igual a 2B mais 6 graus. Então, aí vocês teriam que resolver essa equação do primeiro grau na incógnita B, onde tudo que tem letra fica antes da igualdade, o que não tem letra fica depois da igualdade. No momento em que há troca de lados, tá certo? Terá também troca de sinais. Então, ficaria 3B, aqui o 2B está no segundo lado positivo, vem para o primeiro lado negativo, então 3B menos 2B é igual a 6
graus, repete, mais, por que mais? Porque o 11 estava antes da igualdade negativo, passa para depois da igualdade positivo, tá certo? Então, aqui 3 menos 2, 1, eu posso representar apenas pela incógnita B. 6 mais 11, 17. Então, B é igual a 17 graus. Já descobri quem é B, tá certo? Agora, vocês irão perceber que os ângulos eles são suplementares, logo a soma entre eles é igual a 180 graus. Como assim? Esses dois ângulos aqui, o A mais o 2B mais 6 graus, eles são ângulos suplementares, porque eles formam aqui um ângulo de meia volta. E um ângulo de meia volta, ele é igual a 180 graus, tá certo? Então, logo a soma desses dois ângulos aqui será igual a 180 graus. Eles serão ângulos suplementares. Então, toda vez que a gente fala em ângulos suplementares, é quando a soma de dois ângulos é igual a 180 graus, tá certo? Então, eu coloquei aqui A mais 2B mais 6 graus. Coloquei aqui dentro do parênteses, porque eu tenho dois termos, certo? Tenho 2B e o 6, igual a 180 graus. Logo em seguida, eu tirei de dentro do parênteses, ficando A mais 2B mais 6 graus é igual a 180 graus. Porém, eu já sei que B é igual a 17 graus, certo? Então, substitui aqui o B por 17 graus. Então, sabendo que entre 2 e B existe uma multiplicação, tá certo? Então, aqui eu repeti o A, fiz aqui a multiplicação, 2 vezes 17, que é igual a 34 graus, mais 6 graus, igual a 180 graus. Daí, vocês iriam somar logo esses dois termos, porque são semelhantes. Então, repeti aqui o A, mais 34 mais 6 graus é igual a 40 graus. Sendo que esse 40 graus precisa passar para o segundo lado da equação, porque ele não contém a incógnita A, porque a incógnita aqui agora é A. Então, eu isolei o A, será igual a 180 graus. O 40 que estava positivo antes da igualdade passou para depois da igualdade negativo. 180 graus menos 40 graus é igual a 140 graus, tá certo? Logo, A é igual a 140 graus. Então, eu encontrei aí, tá certo? As medidas das incógnitas A e B. A que foi igual a 140 graus e B que foi igual a 17 graus. Agora, prestem atenção. Esse ângulo aqui é um ângulo A. Ele é igual a 140 graus. Mas se eu quisesse saber a medida desse ângulo aqui, então só era substituir aí o B por 17 graus. Então, aqui ficaria 2 vezes B, tá certo? Então, aqui substituindo o B por 17, ficaria 2 vezes 17, que é igual a 34. 34 mais 6 é igual a 40. Logo, esse ângulo aqui seria igual a 40 graus. Então, a partir desse ângulo aqui, eu poderia descobrir esses outros dois, que estão aqui destacados de amarelo. Então, esse aqui seria igual a 40 graus também, porque são ângulos alternos internos. E ângulos alternos internos, eles são o quê? Congruentes, ou seja, eles terão a mesma medida. E esse outro ângulo aqui, ele também seria igual a 40 graus, porque seriam ângulos opostos pelo vértice. E também seria 40 graus, porque esse ângulo aqui, junto com esse, são ângulos correspondentes. E ângulos correspondentes são ângulos congruentes, ou seja, terão a mesma medida. E também, se vocês substituíssem aí o B por 17, então faria 3 vezes 17, o resultado é menos 11 graus, também seria igual a 40 graus, tá certo? Então, prestem atenção no que a questão ela está pedindo. Se pedir apenas a medida das letras dos valores desconhecidos, então aí seria 140 graus e 17 graus. Para 140 graus, para B, 17 graus. Mas se pedir para encontrar a medida de cada um desses ângulos, vocês têm que encontrar quem é a medida das letras, tá certo? Qual o valor das letras desconhecidas, para depois encontrar quanto mede cada um dos ângulos. Ok? Temos aqui mais outro exemplo. Tem assim: qual a medida dos ângulos indicados? Temos aqui que as retas M e N são retas paralelas, tá certo? E temos aqui que a reta R é uma reta transversal. Então, eles estão em que posição em relação à reta transversal? Então, eles estão em posições opostas, tá certo? Então, um está em uma posição, o outro está na outra posição em relação à reta transversal, que agora é a reta R, tá certo? Lembrando que retas são representadas por letras minúsculas do nosso alfabeto, tá certo? Então, aqui, o que podemos afirmar em relação às suas medidas? Então, nesse caso aqui, como eles estão em posições diferentes em relação à reta transversal, esses ângulos eles são chamados de ângulos
alternos. Alternos o quê? Internos, porque estão entre as retas paralelas. Se eles são ângulos alternos, então eles são ângulos congruentes. Então, aí eu vou igualar essas duas expressões, ou seja, 2x mais 10 graus será igual a x mais 30 graus. Então, aí bastava resolver essa equação do primeiro grau, para encontrar quem é a medida x. Então, ficaria 2x menos x, tá certo? Igual a 30 menos 10 graus, porque quando eu organizo aqui colocando letra de um lado e número do outro, no momento em que há troca de posição, tá certo? Troca de lado, também a troca de sinais, tá certo? Então, 2x menos x seria igual a 1x, que eu posso representar apenas por x. E ficaria 30 menos 10 graus, que é igual a 20 graus. Logo, x seria igual a 20 graus. Mas se eu quiser saber a medida de cada ângulo, então depois que eu encontro a medida x, eu posso substituir a medida x nesses ângulos para saber quanto mede cada um desses ângulos. Então aqui, 2x nada mais é do que 2 vezes x. Então se x for igual a 20 graus, então aqui ficaria 2 vezes 20, que seria igual a 40 graus. 40 graus mais 10 graus seria igual a 50 graus, tá certo? Então quando eu substituir no outro ângulo o x por 20 graus, também será igual a 50 graus, porque são ângulos congruentes, são ângulos alternos, e ângulos alternos são congruentes. Logo, se eu substituir aqui o x por 20 graus, 20 mais 30 graus é igual a 50 graus, tá certo? E temos aqui mais outro exemplo, tá certo? Diz assim, qual a medida dos ângulos indicados? Eles estão na mesma posição em relação à reta transversal. Então, percebam que eles estão aqui, ó, na mesma posição, tá certo? Em relação à reta transversal. Quem é a reta transversal aí? É a reta M. Quem são as retas paralelas? São as retas R e S. Sendo que esses ângulos, um está na região interna, outro está na região externa. Então, esses ângulos, eles são ângulos correspondentes. E ângulos correspondentes são ângulos congruentes, tá certo? Logo, para encontrar a medida x aí, basta igualar essas duas expressões algébricas. Então, ficando 5x menos 40 graus igual a 3x mais 20 graus. Então, aqui só era resolver essa equação do primeiro grau. Ficando 5x menos 3x, tá certo? Porque o 3x está no segundo lado, vem para o primeiro lado com a operação inversa, tá positivo, ele vem para o primeiro lado negativo. Então, ficaria 5x menos 3x igual a 20, tá certo? O 40 não tem a incógnita x, passaria para o segundo lado com a operação inversa. Tá negativo, passaria a positivo. Então, 20 graus mais 40 graus, então daria o quê? 5x menos 3x, 2x, igual 20 mais 40, 60. Então, ficaria 2x igual a 60 graus. Daí, vocês iriam isolar o x, tá certo? O 2 que estaria multiplicando com x passaria a ser divisor de 60. Logo, 60 dividido por 2 seria igual a 30 graus, tá certo? X é igual a 30 graus. Então, nesse caso aqui, encontrei o valor de x. Mas se eu quisesse saber a medida de cada um desses ângulos, eu teria que substituir essa medida x em cada uma dessas expressões. Então, sabe-se que entre 3 e x existe uma multiplicação. Então, ficaria 3 vezes x e x sendo substituído por 30. Então, 3 vezes 30, 90 graus, mais 20 graus é igual a 110 graus, tá certo? Então, se vocês substituírem também aqui o x por 30 graus, também será igual a 110 graus. Por quê? Porque são ângulos correspondentes. E ângulos correspondentes são ângulos congruentes, tá certo? Lembrando que ângulos correspondentes, eles estão do mesmo lado em relação à reta transversal, porém, um está na região interna e o outro está na região externa. Então, substituindo aqui, 5x nada mais é do que 5 vezes x. Então, substituindo x por 30, 5 vezes 30, 150 graus. 150 graus menos 40 graus, tá certo? É igual a 110 graus. Então, vejam que daria o mesmo resultado, tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, tá certo? Qualquer dúvida, me procurem lá no direct, que eu estarei disponível para vocês a partir das 3 horas, tá certo? Até as 5h30. Não esqueçam de agora passarem lá no meu direct para marcar a presença de vocês. O código de presença da nossa aula de hoje será ângulos correspondentes, tá certo? Ângulos correspondentes.
Então, passem lá no meu direct, marquem a presença de vocês. Logo em seguida, vocês irão realizar as atividades que se encontram no livro de vocês, volume 3, tá certo? Entre as páginas 19 e 24. Tem 2 páginas aí que ainda é referente ao conteúdo que foi trabalhado lá na semana passada, tá certo? Então, façam aí as atividades bem organizadas, tá certo? As questões que precisam de cálculos, façam no caderno de matemática, colocando a data de hoje, colocando o número da página, o número da questão, tudo bem organizado, tá certo? E não se esqueçam de depois assistirem ao vídeo de correção, verificarem lá o que vocês acertaram, tá certo? E depois tirem fotos dessas atividades, tanto as atividades que vocês colocaram no caderno, quanto as atividades que vocês fizeram no livro. Tirem fotos, tá certo? E mandem para mim lá no direct para eu estar anotando a participação de vocês. Vejam que é muito importante essa interação de vocês nesse momento, tá certo? Porque tudo está sendo anotado. Então, vamos interagir, porque vocês estão sendo avaliados dessa forma, tá bom? Então, um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Tenham uma abençoada semana e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!